Bom, como Deus é bom. Como é bom estar aqui na igreja. Eu estava ansioso por chegar aqui hoje. Amém, Senhor. Doido para falar para vocês o que Deus falou comigo. Eita Deus. Glória a Deus. Só que Deus vai fazer com cada um aqui. Eu não vejo assim, às vezes, como um sentido coletivo, não. Eu vejo assim, o que Ele vai fazer com cada um de vocês. Amém, Senhor. Porque quando Deus fala, e Deus não separa, Deus falou. É por isso que a igreja é importante, a igreja local, a igreja que se fundamenta, que tem um propósito, tem um chamado com Deus. Por isso que a igreja tem chamado de Deus, não tem chamado de homens. Aleluia. Os homens que tentam levantar a igreja por si só acabam perdendo. Não conseguem, ao longo do tempo, alguma coisa acontece. E se vocês não sabem, você não sabe o que está acontecendo aqui em Santos. Existem muitas igrejas pequenas fechando. Porque não posso dizer que seja um problema de chamado. Eu não conheço os detalhes, mas eu digo para vocês, há muita, não é só em Santos não, no Brasil, pessoas tentando levantar igrejas como se levanta qualquer coisa, mas Deus não está no fundamento. E é uma das coisas que eu vou dizer para você, às vezes eu não me preocupo para onde muito está acontecendo, eu só eu saber que Ele está no fundamento dele me tranquiliza. Aleluia. Só isso. Porque eu sei que Ele tem um trato especial. Eu falei esses dias aqui, que estava aqui comigo, eu acho, esses dias, né? Em sexta-feira, que em alguns momentos ficou muito difícil decidir sobre algumas coisas na igreja. E às vezes comigo mesmo eu senti, meu Deus, como é que vai ser, como é que eu vou conseguir? E de repente, com todas as fraquezas, com toda a impotência, Deus chega no momento exato e fala: eu estou no controle. Aleluia. Glória a Eu Deus. estou aqui. Quem vai conduzir a igreja sou eu. Glória. Glória a Deus. Eu não tenho nenhum orgulho de falar isso, irmão. Quem conduz é o Espírito Santo. Agora temos que entender que passa pelo processo da faculdade humana. Deus quer uma pessoa que esteja na cabeça. E às vezes eu imagino, porque eu passei todo o meu tempo, 30 anos de evangelho, sempre em algumas igrejas. Nesses últimos 8 anos que eu fiquei à frente como cabeça. Mas eu vou falar, nunca, em todos esses anos que eu passei, 20 e poucos anos, eu sempre me coloquei com todas as dificuldades e problemas que às vezes vem uma igreja que tem uma liderança, uma cabeça para liderar. E vou falar, temos que ter paciência. Temos que orar pelo pastor, temos que orar por quem seja que esteja à frente. Temos que dar forças. Essa pessoa, ela não consegue fechar tudo sozinha. Ela precisa ter espaços, tempo. E eu vou falar, tem que ter. Agora tem que ser esperto, irmão. Vou fazer o meu papel de vocês aí, tá bom? Tem que ser esperto com o pastor. O que ele não tem, eu vou orar para Deus me dar. O que ele tem de peso, pense nisso. Isso é importante. Para que eu possa tentar, você tem que avaliar. O pastor, eu falei aqui um dia, na oração, e falei, vai chegar os dias, ainda no final desses tempos, em que ser pastor, ninguém vai querer. Verdade, vai ser um fato. Olha o que eu estou falando, tá? Ninguém vai querer ser pastor. Porque sinônimo de pastor vai ser isso aqui. Olha o que está acontecendo na mídia aí. Tudo que é pastor que está morrendo por suicídio está aparecendo na mídia. Meu Deus. Um atrás do outro. E eu tenho minha história, meu irmão. O problema de depressão é uma doença. Depressão é uma doença. Quem tiver com depressão tem que ir no médico. Amém? Orar e ir para o médico. Agora, o pastor que não consegue se ver, que precisa de uma ajuda médica. Eu tive aqui um probleminha há pouco tempo, ano retrasado, não. Eu estava sentindo algumas coisas no peito e tudo. Aí eu fui num pastor aqui que eu conheci, que eu não sabia que tinha esse pastor aqui, em Santos. E chegou lá e falou: você trata de almas, mas eu trato da sua mente. Falou assim, caramba. Graças a Deus eu só fiquei lá 1 mês, 2 meses, ele me deu uma orientação. E graças a Deus eu vi tudo embora.
falar das minhas dificuldades físicas, irmãos. Pelo contrário, tem muita gente que esconde. E quando esconde é pior. A igreja tem que ser aquela igreja tem que orar pelo pastor, tem que orar pelos problemas. Eu dei graças a Deus que muitos dias que eu fui restaurado foi aqui na oração. Fui restaurado aqui, fisicamente, mentalmente. Quem disse que nessa trajetória a gente não vai ter problemas? Vamos ter. Achamos que somos inabaláveis na fé. Não é isso. Temos momentos de trajetórias privadas, mas isso não quer dizer que eu vou deixar Cristo. Aí é que está a minha dúvida. Por que Cristo chegou nesse momento de ficar numa questão de decisão? Se vocês não sabem, irmãos, suicídio é a forma mais rápida de você ir para o inferno. Amém? É a forma mais rápida de você ir para o inferno, é suicídio. O suicídio, não sei, quem vai pesar isso é Deus, mas é a forma de você, sobre si mesmo, tirar a sua vida, é um pecado. Isso é um pecado. Tirar a sua vida é o templo do Espírito. A sua vida não é mais sua de Deus. Se tirar de outra, qual a diferença? Pessoa. Verdade. Se tirar de outra, ainda não, a Bíblia fala lá, não matarás. Ele falou alguém? Ele falou quem era? Não matarás. Se você se mata, está cumprido, é pecado. Verdade. Tem tempo de se arrepender. Então, não há tempo. E aí a preocupação. O maligno leva você a esse estágio de pressão para você justamente decidir por ela. E aí, o arcabouço, a preparação, isso que vocês estão tendo, a palavra da vida que vocês têm no início, biblicamente, é que é a diferença na vida cristã. Aleluia. A solidez da rocha. Pode vir o que vier, mas eu vou estar na rocha. Pode vir. Por isso que na Bíblia, em Mateus, tem dois fundamentos do Evangelho: o da areia e o da rocha. O da areia fala, vem o vento, vem tudo, sei o que, e derruba. Mas vem aqui da rocha, vem tudo contra você, que você sobra lá para cá, mas não quebra. Você está debaixo da salvação. Lembre-se que lá na igreja de Esmirna, nós vamos aprender, aquelas primeiros crentes da igreja de Esmirna e também da primitiva. Eu já falei para vocês, eu estou falando para vocês, estou respirando Apocalipse. Quando eu falar aqui, deixa eu falando. A era das igrejas da carta, da igreja primeira de Éfeso, é depois dos anos 30. Okay? Pegou alguns discípulos, pegou alguma coisa da igreja primitiva. Mas aquele momento da igreja primitiva, depois adiante, vem a igreja de Éfeso e depois de Esmirna. Depois do ano 100 vem de Esmirna. Que são aqueles que foram lançados a leões. Foram aqueles que foram perseguidos terrivelmente por Domiciano e por outras coisas. Essa igreja morreu por nós, para o Evangelho chegar aqui. Então, pessoas que foram fiéis a Deus até a morte, e fazem isso por Cristo. Então aí no mundo todo, a igreja chinesa, a igreja tal, graças a Deus não chegou isso aqui no Brasil, mas tem irmãos nossos em Cristo que estão morrendo pelo Evangelho. Aquela missionária brasileira, no ano passado, que morreu com facadas lá na África, Islã, pelo EI, né? O Estado Islâmico, terrorista, matando cristãos, foi morta a facadas, novinha, 20 anos. Então a gente fica pensando, mas existem hoje pessoas que nasceram. Não é nascer com a vocação, essa é a vocação de todos nós. Se um dia quiser a minha fé, ela não será entregue, não será trocada por nada. A igreja chinesa tem pastores que estão indo para a prisão. Se tivéssemos que ir, iríamos para a prisão, mas isso não será devolvido. A Bíblia fala lá, a recomendação de Paulo para Timóteo: guarda a tua coroa. Fala assim, teu irmão, guarda a sua coroa. Coroa. Aquele que está de pé, olhe para que não Caia. Outra recomendação que nós podemos ver nesses dias
Fala assim, desperta o dom que é em você. Desperta o dom que É Timóteo. Novinho, Paulo quase morrendo, queria deixar um legado para a vida de Timóteo. E Timóteo começou a receber palavras especiais para se preservar no tempo. Timóteo era a proposta de Paulo para que se pudesse ir mais longe ainda com o Evangelho naquela época. Paulo morreu em torno de 90 depois de Cristo, 60, 90, 70. E aí, naquela época, a propensão que se pudesse projetar Timóteo para a igreja forte que viria ainda para frente. Mas aí que está, irmãos, quando a gente pensa, Paulo não sabia, Deus estava levantando muitos. Irineu, os pais da igreja que ele levantou para defender o Evangelho. Irmão, não dá para a gente passar por aqui, mas eu vou falar, Deus precisa de você. Fala assim, Deus precisa de você. Precisa do que eu estou falando? Na verdade, ele nem precisa, ele chamou já você. Porque na verdade Deus não precisa de pessoas fortes, totais, plenas, capacitadas. Ele chama quem Ele quer. Amém. Quem tem coração. Amém. Pode se achar fraco, sem capacidade, mas que está apto a receber o reino. Amém. Aí esses serão fortes. Amém? Amém. Eu queria que você saísse onde você estiver, fosse abraçar seu irmão e falasse: você foi chamado para morar no reino eterno. Fala assim: o reino de Deus eterno. Amém. Você foi chamado. Você foi chamado para morar no reino do céu. O céu. Deus abençoe. Você foi chamado para morar no reino do céu. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Sempre amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre amém. A ele a glória. Aleluias, glória a Deus. Aleluia. Tem um mistério nessa igreja. Quando a gente começa a se cumprimentar, desce uma glória. Aleluia. Se vocês pudessem ver o que desce no meu igreja. Eu não sou nenhum maluco de ficar falando tudo que eu vejo, não. Sério, com toda humildade. Mas se vocês pudessem ver, vocês iam glorificar um Deus vivo. Verdade, aleluia. Um Deus que está no meio de relações, de unidade. A unidade sempre teve no início de tudo.
Jesus veio e ficou no meio dos desenvolveu o evangelho no meio de apóstolos. Foi chamando, vem para mim, vem para perto de mim. O cristianismo foi montado em cima de relações com homens, com corações, com cabeças diferentes. Então por isso eu vou falar, nada pode impedir no meio da unidade a proposta da igreja. Nada, nada. Ninguém vai impedir. Ninguém. Impedirá o agir de Deus. Aleluia. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? quem será? Quem no ano final ele falou, quem nos separará do amor de Deus? Nada. Então eu quero dizer para você, não deixe o evangelho longe de questões de relações. Que seja, nos momentos em que você vê em relações muito difíceis no meio da igreja, seja o início de um aprendizado. Mas não desista, porque se Jesus fosse desistir por causa de relação ruim no meio da igreja. Você já pensou se Jesus olhou a primeira vez que olhou Judas, olhou para ele, você vai me trair, então não quero você aqui não. Não diga que ele viu já, você vai me dar trabalho, você vai me mandar para a cruz. Você vai me trair. Então, cai fora aqui, não quer nem ficar perto de você não, viu? Mas Jesus ficou todos os tempos do lado de Judas. Verdade. Aleluia. E vou falar, a consciência, Judas não aguentou e pediu o suicídio, o caminho do suicídio, porque não aguentou o peso da consciência. E vou falar de ter comido pão no prato que Jesus comia. Quantas vezes a gente está numa boa relação com Deus, irmãos, e erramos, é horrível. É uma pressão. É uma pressão, meu Deus, errei, não podia ter errado, né? Passei por isso já, irmãos. Mas aí eu comecei a entender o perdão de Deus na minha vida. Eu pedi perdão e eu comecei a sentir que Deus estava comigo. Aí eu comecei a entender o que era Deus me perdoar. Quem é um cristão que não entende que Deus te perdoa? Eu estava na escola de Pirassununga, na academia da Força Aérea, competindo lá pela Marinha, lá. E aí um dia eu tinha cometido, meu Deus, um erro com Deus. Eu falei, Senhor, estava para jogar um jogo de noite. E eu estava acabado, sem capacidade psicológica nenhuma de jogar. Porque quando a gente erra com Deus, a gente fica acabado. Aí eu andando, eu vi assim na parede escrito assim, era um lema lá deles, da escola, da academia, da Força Aérea, mas estava assim, nesse momento o Espírito pega qualquer coisa para te ajudar. Aí eles falam assim, a honra não consiste em você nunca cair, mas cada vez que você cair, você se levanta. Aleluia. Aí quando eu vi aquilo, aí eu, Deus não me chamou para nunca cair, não foi isso. Deus chamou para cada vez que você se cair, você se lembrar dele. Quando Pedro começou a andar sobre o mar, Jesus não queria. Mas você está bem. Vamos ver se você consegue andar sobre o mar. Porque andar sobre o mar, irmão, não é só ficar, é andar. Você tem que ter um referencial de fé. E Pedro perdeu isso, ele deixou de olhar para Jesus. Sabe aquele negócio, irmãos, que a gente começa a andar e achar que é? Aí tira os olhos de Jesus, espera aí, não. Quando a gente está andando, o neném, né, que o nosso filhinho está andando, ele fica olhando para você, não sei que está querendo andar? Né? Então, mesma coisa, Jesus tem que ficar olhando direto para ele. E ele tirou os olhos e disse que começou a naufragar. Aí eu fico me lembrando que nesse episódio aí é onde Jesus queria que ele chegasse. Quando ele caiu, começou a naufragar, Jesus passa a mão para ele. E eu creio que aquele momento foi o momento que mais Deus ensinou a Pedro. Quando ele pega na mão e vê ele puxando o mar, mudou Pedro. Verdade. Aleluia. Eu acho que ele nunca mais vai esquecer na vida dele. Não adianta você ter experiências comigo, Pedro, para depois você cair.
As experiências que eu tenho para você, você vai ter que ficar ligado comigo. Aleluia. Você vai ter que ficar olhando para mim, não vai, porque você não vai conseguir andar sozinho. Você precisa de mim do seu lado. E a fórmula espiritual de vida, irmãos, é estar com Jesus. Acordar Ele no barco logo. Procurar Ele. É isso. Não seja pensando que você é forte, que você é capaz, que você tem. Escolha. Eu prefiro, faça como José. Caia fora, corra. Deixa a mulher de Potifar sozinha dentro do quarto lá. Cai fora. O negócio é fugir. Fuja daquilo que pode fazer você cair. Esse é o lema do cristão. Não é se achar forte, achar que pode estar em qualquer lugar que você não é. É você ser humilde na vida, que sabe que você é carne, não, Senhor, me ajuda. Me ajuda. E quem pede ajuda, irmãos, vai atrás de Jesus. Vai atrás dele, que sabe que só ele que pode dar força. E aí dá tudo certo. Viu? Dá tudo certinho na vida. Porque Jesus veio uma pessoa, você quer ajuda? Então eu vou te dar. Porque está cheio de gente que não quer ajuda nenhuma aí. Está cheio de gente aí que não quer resolver os problemas. Eles querem viver bem, mas não querem resolver o problema. E aí Deus está querendo trabalhar algo muito especial na nossa vida, porque para nós, no nosso nível de vida, quando estamos com Jesus, a gente quer mais Ele. Preste bem atenção. Quando a gente vive com Jesus, a gente quer mais Ele. Quer mais Ele. E aí essas coisinhas dos pecados de outrora, ficam para lá, irmãos. Você consegue vencer, você consegue viver bem. É uma alegria, sinceramente. É uma outra coisa, o maná que Deus trouxe. Você nem mais se preocupa com aquelas coisas do passado, nem nada. Agora, pergunte se você vai ver o Darlan lá dentro de alguma coisa dessa na esquina de uma, não sei o que. Você não vai ver, não. Eu vou dizer para você, olha, não vou cair, mas eu vou chegar aí lá para poder ver, irmãos? Não vou. Aí eu posso dizer para vocês, eu nunca vou cair. Eu também acho que eu também não vou, mas eu não vou ficar falando isso, eu prefiro nem chegar lá. Essa é a posição do cristão. Eu falei uma coisa aqui, foi agora a última reunião que fizemos, foi sexta-feira, que virou uma mini vigília. Sexta-feira. Teve uma pessoa no ano passado, retrasado, 3 anos atrás, bem longe, não importa o que foi. O Senhor foi para um monte e o Senhor me falou, olha, cuida, meu irmão, você vai ter um problema agora na virada do ano. Se agarre com Jesus. Deixa essa área sentimental na mão de Jesus. Deus vai te dar a bênção. Irmãos, na virada do ano, assim, ó. Quando chegou de manhã do dia 1º, eu vi no Facebook que estava lá as fotos nos braços de uma mulher aqui na área do Santos. Debaixo dos fogos. E os fogos sendo testemunhas de um ato Deus tinha falado que ia acontecer. E falou antes para que não entrasse naquilo. Quando essa pessoa, como deu assim, meio-dia, ligou para mim e falou, pastor, eu caí. Eu falei, eu já sei. Pelas fotos. Nas fotos? Como é que isso? Não, alguém te conhece. E aí veio me falar que a mulher com que ele estava te conhecia antes que conhecia. E que veio bater no pastor. Irmãos, sabe a primeira coisa que o marido faz? Bota você no chão e expõe você. Expõe para acabar. Fica exatamente como Judas sentiu, para acabar. Essa pessoa não conseguiu ficar aqui mais. Não consegue. Todo mundo ficou sabendo. E a primeira coisa, lá fora às vezes não tem vergonha, irmãos, mas aqui tem. Não devia ser assim, mas acontece assim. E aí, o que acontece? Eu até falei, cuidado esse final de ano, porque o maligno vai trabalhar nas áreas sentimentais. Solidão, depressão, vai vir com tudo. Ele sempre vem nessa hora. Tem uma pessoa ligada ao meu trabalho, eu vou falar aqui, ligou para mim hoje, Darlan, você pode trazer um negócio para mim? Aí eu falei, amanhã está pedindo ajuda, porque está com um problema aí de cartão. Você pode trazer uma caixa de cerveja. Vou falar. Está frequentando uma igreja aqui em Santos.
vou falar, sabe por que está pedindo isso? Na mesma hora veio. Por que está pedindo isso? Refúgio. Não está aguentando o sentimento de todos estarem, aqueles sentimentos que a gente passava no final de ano, sem família, queremos uma alegria maior. A gente quer algo para poder dar um abastecimento do coração. Mas não consegue nesse mundo, não vai ter, não vai conseguir. É momentâneo, é passageiro. No outro dia vai estar acabado. Meu Deus. Acabou tudo. E aí quando viu que acabou e não resolveu, vai tentar mais e mais. Sempre algo maior para poder afagar esse problema. Desde quando uma caixa de cerveja vai ajudar? E aí, irmãos, muitos de nossos no meio da igreja estão atrás desse problema, atrás dessa situação. Não suportam a pressão dos dias que o mundo propõe. E acabam cedendo. Temos que ser Daniéis nessa época também. Homens e mulheres chamados para uma geração de ser fiéis a Deus. Falar isso pode soar ser um pouco religioso, radical, mas não é, irmãos. É porque nessa posição de obediência é o caminho bom e o melhor que Deus tem para você. Deus está preservando você de males. Só para você saber, comer comida, né? Naquela época, galinha cabidela, molhos, né? Comer comidas sacrificadas, como é que chama? Carne de porco. Com sangue, né? Esses animais de unha ferrada, como é que chama? Fendida. Né? Que tem unhas. Fendida. Alguns animais eram impuros para o povo de Israel. Esses animais impuros, porque não podia comer lá no tempo de Moisés e foi colocado nos mandamentos, lá no Antigo Testamento, lá no Pentateuco, no Levítico, foi colocado lá para preservar o povo de Israel, para que eles sobrevivessem ao longo do tempo às doenças que existiam na época, que hoje tem médico para isso. Verdade. Então, era uma forma de preservação. Por exemplo, quer ver outra? Muita gente não entende. Por que Deus estabeleceu o corte do prepúcio primogênito como forma de sinal? É para tem uma coisa, um sinal profético dentro do povo. Mas eu não quero entrar nisso. Mas tem uma hora, lá em Levítico, que não podia passar do 8º dia. Não podia ser antes. Mas por que não pode ser antes? Vai descobrir isso. Aí um dia eu escutei um irmãozinho médico do exército, que estudou, pastor, foi atrás, e ele com conhecimento médico, aí veio falar e pregou sobre o fator K, potássio. Potássio, tem na banana e tem outros tipos de ingredientes. Potássio. E aí ele veio pregar e falou sobre o fator K de Deus. Eu achei linda essa mensagem. Fator K de Deus. O que é o fator K de Deus? Potássio. É aquilo que Deus sabe que você não pode fazer hoje, porque você não sabe lidar, mas que Deus está cuidando de você. E só cabe você obedecer. Olha só. Mas na frente, os médicos vieram, descobriram que o fator K, potássio, quando você tem que ingerir, para vir aquele negócio do elemento da coagulação do sangue, é o potássio que é responsável. E aí, quando você passa por uma hemorragia, e está com potássio em dia, ele tem um tempinho lá que coagula. Quando a criança, ele cortava o prepúcio da criança, menos do 8º dia, ainda o corpo não tinha começado a produzir o fator K, o potássio. E aí, as crianças iam morrer todas, irmão. E aí, porque Deus falou assim, não faça o corte antes do 8º dia. Está lá na Bíblia. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Obedeça a palavra do Senhor. Aleluia. Lá diz coisas, instruções de vida que vou falar, você pode achar coisas muito, mas vá. Você vai ver que tem algum motivo.